Olá, bem-vindos a mais um CCE, né? Nosso curso de crescimento cristão. Não, nosso curso de crescimento espiritual. Hoje errei feio agora. Nosso curso de crescimento espiritual. Vamos lá, recupera. Bem-vindos ao CCE, nosso curso de crescimento espiritual. Bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos terminar nossa aula sobre satanologia e demonologia, né? Na verdade, falando mais sobre Satanás. E tem sido uma aula muito importante. Se eu não me engano, é a quarta parte dessa aula. E aí você pode assistir as outras que já estão gravadas. Bora aqui compartilhar a tela. Joia. Então vamos lá. Eu vou adiantar aqui até o ponto. Se você não assistiu as outras aulas, por favor, volta. Tá bom? Então nós vimos as atividades de Satanás semana passada. Né? Nós vamos ver sobre o juízo de Satanás e seus anjos. Então nós vimos lá, vamos recapitular algumas coisinhas, né? Acho que eu travei aqui. Então, atividade de Satanás, nós vimos especialmente contra os cristãos, difamação e calúnia, né? Então ele nos acusa nas regiões celestiais. Fora que ele gera também dentro, né? Eu tô lendo livros do Watchman Nee sobre autoridade espiritual e a injúria, né? Que é uma espécie de difamação, fala mal dos outros. É uma das coisas que mais destrói a igreja. Ele falou que 90% das igrejas que são destruídas, o motivo são injúrias, né? Insatisfação, que transforma em rebeldia e divisão. É o que ele fez no céu, né? Ele ficou insatisfeito com o governo de Deus, ele começou a difamar Deus, né? A colocar insatisfação no coração do povo que estava com Deus, dos anjos, e um terço dos anjos o seguiu na rebeldia contra Deus. Então vamos ver o juízo de Satanás e seus anjos. Em primeiro lugar, nós já vimos, vamos recapitular, quer dizer, nós já vimos ao longo do estudo, mas agora especificamente falar sobre a perda de posição de Satanás. Tá? Então lá em Ezequiel 28:16 diz, lembrando, que por mais que seja uma profecia contra um rei humano, ele estava cheio de Satanás, e no meio da profecia existe uma palavra diretamente dita a Satanás, tá bom? Querubim guardião, ele que estava no jardim do Éden, no jardim de Deus, andava sobre as pedras fulgurantes. Tá? O rei não tinha vivido isso. Voltando aqui, por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus e expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Tá? Então a gente tem aí um relato da queda de Satanás. Ele foi expulso do reino de Deus, expulso, né? Do monte do Senhor, da ideia do lugar mais alto de onde Deus governa todos os reinos da terra, e ele foi expulso de lá. Então não se tem menção de que outro ser tenha ocupado a posição de Lúcifer, de querubim guardião, tá bom? Então aí nós temos uma narrativa, né, uma narração da queda dele. Foi julgado anteriormente no Jardim do Éden na figura da serpente, né? Então diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, né? Então aqui a gente tem divisão de tua e sua, né? Tua é diretamente Satanás, sua é a pessoa que está do lado, tá? Teu, segunda pessoa, seu, terceira pessoa. Então aqui entre a semente da serpente e a semente humana. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que nós temos aqui, você vê de novo uma mudança de pessoa, do objeto, do verbo, da ação, melhor. Não é mesmo? Você vê que Deus ele começa falando com a serpente, um animal que antigamente andava, né, ou voava, né, aí não vou entrar nessa questão, e agora rastejaria sobre o próprio ventre. E aí ele muda, chamando Satanás de serpente, por inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Aí já está falando dos filhos de Deus e dos filhos de Satanás. E aí, queridos, é mais profundo do que você consegue imaginar.
Para você ter uma noção, existe uma interpretação de que existem humanos que são fruto de Lúcifer, tá? Jesus fala para os fariseus, raça de víboras. Pode ser metaforicamente? Pode ser. Mas ele fala em outra ocasião bem claramente, vocês não são minhas ovelhas. Se vocês fossem, vocês me seguiriam, mas vocês não são. Raça de víboras, né? Serpentes. Então, assim, quando a gente fala raça de víboras, está falando espécie, né? Então, há uma divisão aí, algo muito mais profundo aí. O que nós sabemos é que a geração de Lúcifer odeia a geração de Adão e persegue, mas a geração de Lúcifer vai ferir o calcanhar da semente da mulher que é Cristo, ou seja, Cristo foi morto, foi humilhado, sofreu toda a maldição, mas Cristo voltou dos mortos, ressurgiu, hoje está em glória e está esperando até que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, ou seja, ele esmagará a cabeça de Satanás conjunto com a igreja, tá bom? Então, é isso, tá? Não vou entrar em muitos pormenores, não, porque não compensa aqui. O juízo de Satanás e seus anjos. A primeira vez, Cristo veio para destruir as obras do maligno, quebrando o poder do pecado, da morte e na cruz. João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Não é que a pessoa se torna Lúcifer, né? Não se torna Satanás. Diabo é acusador. É uma espécie de acusador. Todo que vive pecando é daquele espectro, é daquela dimensão, é daquela luz de trevas, né? Porque na Bíblia, trevas não é ausência de luz, é uma energia negativa. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Tá bom? Quando a Bíblia fala obras do diabo, né? Todo o império de Satanás é influência de Satanás na vida das pessoas. Tá bom? Não significa as pessoas. As obras de Satanás influenciar, enganar, iludir, seduzir, tentar, tá bom? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Então a gente sabe aí que tudo que o diabo tinha para nos acusar foi arrancado na cruz. Então o diabo vai ser esmagado pelos pés de Cristo, juntamente com a igreja, assim como toda a obra de Satanás e os seus servos. E a gente tem aí, né, que todo o poder de Satanás foi despojado na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele pagou o nosso pecado. O que o diabo tinha contra nós foi despojado. Ele não tem mais nenhuma arma contra nós, a não ser a mentira e a culpa. Mas o que ele tinha de poder, foi tudo tirado dele. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. Está na Bíblia. Cristo nos conquistou, nos comprou, nos resgatou, pegou a chave do inferno da morte e nos salvou por meio do seu sangue. Então Satanás foi destruído de todas as formas, por mais que por pouco tempo ainda ele tenha poder sobre a terra, ele logo sabe que está chegando o seu final. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Cristo, também participou dessa condição humana. Para quê? Para que, por sua morte de condição humana, derrotasse aquele que tem poder da morte. Então, ele se tornou o homem para como o homem morrer. E aquele que tinha o poder da morte era o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Como quando Cristo voltou do inferno, ele voltou com a chave. Ele conquistou o inferno. Assim como Adão deu o reino da terra a Satanás, quando Cristo morre e ressuscita da morte, e vencendo a morte, é como se o diabo tivesse dado o reino da morte para Cristo, e ele resgata da morte todo aquele que nele crê. Tá? Então é tudo jurídico, é tudo uma questão legal, juridicamente falando, tá bom? Então Cristo se tornou o homem para morrer como homem e ressuscitar como Deus, vencendo a morte, e ali foi algo tremendo sobre nós, sobre Satanás ao nosso favor.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, né? Então, a primeira vez Cristo veio para destruir as obras do maligno, quebrando o poder do pecado, da morte e da cruz. Então, o diabo não tem mais poder sobre nós. Sobre a questão de tocar, a gente vai ter que lembrar, até falei um pouco disso semana passada, que o maligno não tem poder de nos tocar, a não ser, lembrando que a Bíblia se interpreta num todo, com a permissão de Deus para um propósito específico. Então, assim, aquele que é de Deus, o diabo não toca, não tem poder para isso, a não ser que do alto lhe seja dado para um propósito de Deus na vida da igreja, na vida da pessoa, na história da humanidade. Juízo de Satanás e seus anjos. Quando Cristo voltar, Satanás receberá um castigo temporário durante 1000 anos. Daí a gente já está falando de escatologia. A escatologia chama a doutrina das últimas coisas. Tá bom? Então, quando a gente fala de escatologia, a gente está falando do que vai acontecer. Alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, alguns acreditam no meio da tribulação, alguns acreditam ao final da tribulação, alguns acreditam que não haverá arrebatamento, alguns acreditam que tem o milênio, outros que não. Isso daí é um estudo que a gente pode fazer mais tarde. No entanto, que a Bíblia fala é que durante um tempo, ao final do milênio, Deus vai libertar Satanás para que ele faça na terra, com as pessoas que nasceram num ambiente onde não tem contaminação do pecado por Satanás e demônios, nem por ambiente, porque a terra vai estar sendo governada com cetro de ferro por Jesus, que significa com punho, sem liberdade para qualquer do mal, mas ao final Satanás vai ser liberto, vai seduzir os que dele são, e aí vai ter para a última batalha de Gog e Magog, que é a última batalha que vai acontecer. Não é do Armagedon, que acontece no começo da tribulação, ou no meio da tribulação, mas aquela de Gog e Magog no final do milênio, tá bom? E ali Deus vai permitir que isso aconteça. No fim do milênio, Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Isso já aconteceu lá no final da tribulação, no começo do milênio. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Tá bom? Essa é uma aula hoje mais curta, mas uma aula importante para a gente concluir, tá? O nosso curso aqui. Então, eu espero que, se você não assistiu às outras aulas, volte e assiste desde o começo. E é muito bom ter você aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima semana.